Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que esteja no coração de cada um de nós. E que cada coração aqui presente possa se sentir inspirados pelos sentimentos de afabilidade, de doçura, de moderação, de fraternidade genuína. Sentimentos que congrega corações, que reúne a tão longas distâncias em nome de uma causa, de um ideal. O ideal do amor, o ideal do Evangelho. Nós escolhemos para nossa reflexão essa noite uma passagem que está em Mateus, no capítulo 5, e versículos de 43 a 44, que diz assim: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Esse é o objeto da nossa reflexão essa noite. Mas é importante aqui nós contextualizarmos. Nós buscarmos algumas informações que estão por trás dessas entrelinhas evangélicas. Qual foi o momento dessas assertivas? Que momento foi que Jesus fez essa colocação? Então, nós vamos buscar essas informações que nós não encontramos na historiografia. A historiografia não é capaz de passar essas informações, mas a doutrina espírita e através de alguns livros nós conseguimos o que a gente poderia dizer, dos bastidores do Evangelho. Nós então percebemos que o personagem central dessas nossas reflexões essa noite, que ele não teve o seu nome anotado nos livros da história da época em que ele viveu. O único historiador a fazer menção a respeito da vida de Jesus fora o Flávio Joséfo, também era judeu, que fazia anotações em grego de tudo aquilo que acontecia, que ocorria na região da Palestina. O Império Romano também não registrou a presença de Jesus. As informações que nós temos a respeito, elas basicamente se circunscrevem àquilo que os evangelistas narraram nos seus evangelhos. E também no Velho Testamento, o Tanar, que era a obra religiosa judaica. Isto porque 700 anos antes da vinda de Jesus, já os profetas já anunciavam o seu nascimento. Nós encontramos, por exemplo, em Isaías, a maior profusão de promessas a respeito da vinda de Jesus. Então nós temos a informação nos 16 profetas. Os 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os 4 profetas menores. Mas acontecera que o último a fazer referência a esta vinda de Jesus fora Zacarias. E depois disso passaram-se 400 anos sem que houvesse nenhuma informação, sem que falasse a respeito da vinda de Jesus. Se nós tomarmos do ponto de vista da vida espiritual, 400 anos não é nada. Mas, se a gente considerar a estadia terrena, nós diríamos que é muito tempo. 400 anos são 4 séculos, 4 gerações sem que houvesse nenhuma informação a respeito do seu nascimento. Então, na época mais ou menos que Roma tomava o controle político da Palestina, muitos movimentos começaram a surgir no sentido de trazer estas informações para o seio do povo. E por volta mais ou menos do 18º, 20º ano,
do Império de Tibério César, aparece então uma figura estranha no meio do povo. Jesus não era rabi, Jesus não havia cursado a escola do rabinato, Jesus não era doutor da lei, não havia estudado em Jerusalém. Jesus viera de uma região que nunca dera a Israel nenhum profeta. E ele veio já e tomou um conjunto de discípulos formado por João Batista, que preparava o caminho para Jesus, e começou a fazer as suas pregações. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo que fala do Sermão da Montanha, ele vai nos dizer que as primeiras pregações de Jesus em torno do lago de Genezaré, que atingiu o objetivo, a expectativa desejada. Por quê? Porque ali se aglomeravam para ouvir Jesus, para ouvir a sua mensagem, a boa nova, a boa notícia, pessoas que eram realmente consideradas amaldiçoadas, excluídas, porque estavam ali velhinhos, trêmulos, mas com seus corações generosos, mulheres da vida com seus filhinhos frágeis embalados no seu seio, rancenianos, que a rancenias, que a lepra havia destruído impiedosamente parte dos seus membros, ali se acotovelavam, se aconchegavam, as criaturas com as suas epidermes cobertas de feridas, todos ali estavam para ouvir dos melodiosos lábios de Jesus a sua mensagem, a boa nova. E a sua mensagem enchera novamente o coração daquelas criaturas de ânimo, porque as palavras de Jesus não eram mensagens vazias, não eram palavras ditas ao léu, eram mensagens, eram palavras cobertas e revestidas de um magnetismo extraordinário do amor, do enorme amor que Jesus tinha por todos aqueles. E então estas energias caíam no coração daquelas criaturas com uma mensagem de ânimo, com uma mensagem novamente de querer viver, de esperança para viver. Mas aconteceu que estas mensagens ouvidas dos melodiosos lábios de Jesus, aqueles que ali estavam desejavam saber mais. E muitos deles foram procurar Jesus na casa de Levi, porque Levi constantemente estava junto com Jesus. E aqueles ali eram velhos conhecidos de Levi. Eles o conheciam em função da profissão que Levi exercia de cobrador de impostos. Então eles se dirigiram até a casa de Levi para ter mais informações, para saber mais a respeito desse reino, que tanto os fazia bem. E chegando lá, Levi, que também ainda não tinha entendido a grandiosidade dessa mensagem, que ainda não havia entendido perfeitamente a mensagem desse reino, mas que era um coração que seria trabalhado assim como os outros também. Eles chegam então para pedir mais informações para Levi, que eles queriam participar desse reino, eles queriam fazer parte, eles queriam oferecer a sua colaboração. E quando eles assim o manifestam, Levi estranha, porque olha para cada um daqueles e que ali estavam seus velhos conhecidos, e ele, em um movimento completamente o contrário daquilo que Jesus estava ali fazendo, construindo no coração de cada uma daquelas criaturas sofridas,
Levi então num movimento contrário, não porque ele era mau, mas por ingenuidade, por fragilidade, Levi então se dirige a um daqueles conhecidos pelo nome e diz assim: Lissandro, o que você espera colaborar, aleijado do jeito que é? E você, Áquilas, qual é a contribuição que você espera dar se você foi abandonado pela sua própria família sobre pesadas acusações? E você, Pafos, que colaboração você espera dar, portador que é de todas essas angústias? E naquele momento, aqueles que ali estavam se entreolhavam e saíram dali completamente arrasados, completamente destruídos. Instantes depois, chega ali na casa Jesus acompanhado dos outros discípulos. E ingenuamente Levi vai contar para Jesus aquilo que aconteceu, achando que tivesse tomado uma boa decisão. E ele começa então a contar para Jesus. E Jesus, olhando aquele coração ainda que necessitava ser trabalhado, que necessitava ainda ser moldado, e Levi então conta o ocorrido. E Jesus olha para ele sem nenhuma censura, sem nenhuma condenação pela sua atitude, pela sua postura, pelo seu comportamento, mas o acolhe, colocando a sua mão generosamente no seu ombro e diz para ele: Levi, é preciso aceitar e amar a cada uma dessas criaturas. E Levi, como querendo justificar o seu comportamento, a sua postura, e ele então responde para Jesus: Mestre, a minha preocupação foi única e exclusivamente de que esse reino pudesse chegar mais rapidamente até aqueles que governam o mundo. E Jesus, mais uma vez carinhosamente, diz para ele: Levi, quem governa o mundo é Deus. Mas nem tudo estava perdido, porque apesar daquela mensagem de desânimo que Levi endereçara àqueles companheiros, ainda não por maldade, por ingenuidade, mas alguns minutos depois, Jesus partiria com o resto dos apóstolos para o Sermão da Montanha. E nós observamos que naquela época a estrutura social era composta basicamente por 3 grandes grupos. Era o grupo dos religiosos, daqueles que eram formados por aqueles que haviam nascido na família dos sacerdotes e por isso adquirido dos seus próprios pais o direito de pertencer a essa classe. Era uma classe que não se misturavam com os demais. Era uma classe que era vista por todos aqueles como homens de rigor. Então eles utilizavam umas vestimentas diferentes do resto da multidão, bem limpas, muito bem adornadas, de forma que os distinguisse perfeitamente quando eles aparecessem no meio da multidão. O segundo grupo se erigia basicamente nos mesmos moldes. Eram o grupo dos ricos, dos poderosos, daqueles que não tinham um poder religioso, mas que eles representavam muito para Israel em função mesmo daquilo que as suas riquezas representavam para Israel. E o terceiro grupo era o grupo
dos amaldiçoados, dos abandonados, dos excluídos, dos desesperançados. Por quê? Porque o conceito que se tinha era o conceito de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Kardec, se você tivesse passando alguma necessidade, se você realmente fosse pobre, era porque o Senhor não estava te abençoando. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diferentemente do conceito que todos nós poderíamos hoje, com tudo aquilo que nós já adquirimos, com tudo aquilo que a doutrina espírita, que esse imenso e enorme farol, que todos nós espíritas, sem nenhuma distinção, temos a honra subida de estarmos engajados nessa doutrina maravilhosa. Todos nós temos condições de ter um pensamento um pouquinho diferente a respeito do Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós diríamos o seguinte: o Senhor é o meu pastor e tudo aquilo que me faltar será um nada, porque nada é maior, nada representa mais do que a presença do Senhor nas nossas vidas. Mas o conceito que se tinha era esse. Então, naquele movimento de Levi, de destruir o ânimo, né, a coragem, novamente a vontade de viver de todas aquelas pessoas, Jesus então se dirige ao Sermão da Montanha, narrado pelo próprio Mateus, porque dos 4 evangelistas, apenas 2 faz menção ao Sermão da Montanha, que é Lucas e Mateus. Lucas menciona um discurso bem pequeno, ocupa apenas parte do capítulo 5 do seu evangelho. Mas Mateus, o Sermão da Montanha, no evangelho de Mateus, ocupa 3 capítulos inteiros do Sermão da Montanha. E olha só, que coincidência, 3 capítulos, 3 classes, 3 grupos. Então, diz o evangelista Mateus que quando Jesus olhou e percebeu que as multidões o seguiam, Mateus fala em as multidões. Então a gente começa a entender, né, que era razoável que isso estivesse acontecendo, que aquelas 3 multidões pudesse ali estar seguindo Jesus para ver o que realmente ele teria para dizer. Por quê? Porque a espera foi longa, 400 anos, com certeza absoluta. Aquelas 3 multidões iriam ali acompanhar Jesus. Não se furtaria de ali estar os religiosos, aqueles que eram as autoridades máximas, com certeza absoluta, eles queriam estar ali para vigiar de perto o que Jesus iria trazer, qual era a sua mensagem. Aquele que não era rabi, que não era doutor da lei, que não havia estudado em Jerusalém, que não havia feito a escola do rabinato, qual a mensagem que ele iria trazer? Se aquilo que ele iria trazer, se não ia confrontar, colidir com aquilo que as leis antigas preconizavam, com certeza eles ali estariam. E também os ricos, os poderosos, que ali queria estar para ver se receberiam também uma massagem no ego, né? E a classe dos desesperançados, dos excluídos, dos abandonados, com certeza ali estaria. Conta-nos o evangelista Mateus que Jesus, vendo esta multidão, subiu ao monte. Embora Lucas diz que ele descia do monte, mas o subir e o descer não tem nenhuma relevância. O que importa é a sua mensagem. E então ele sobe ao monte. E começa o Sermão da Montanha no capítulo 5. Qual é
a primeira das bem-aventuranças? Alguém lembra? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, olha só, para quem Jesus está ali falando? Bem-aventurados os pobres de espírito. Então Jesus vem e ele basicamente contraria tudo aquilo que era esperado na época, porque ele inverte a pirâmide social. Ele coloca no topo aqueles que são menores, os que são excluídos, os abandonados, os desgraçados. Ninguém ali esperava que isso acontecesse, que isso ocorresse. Por quê? Porque o conceito que se tinha era o conceito de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós vemos também um movimento semelhante de como era tratado essa classe mais pobre. Naquele diálogo de Hanã, né, quando Jesus vinha da Galiléia para Jerusalém, e que ele, ao aproximar de Jerusalém, às portas do templo, ele observa que ali estava pensadores e sacerdotes a se confabularem ociosamente às portas do templo. E quando Jesus se aproxima, a maioria deles vão saindo, mas permanece ali o sacerdote Hanã, e que chega e pergunta para Jesus: Galileu, o que fazes pela cidade? E Jesus responde: passo por aqui esperando implantar o reino de Deus. E no diálogo vai conversando, e Hanã diz assim para ele: reino de Deus? O que pensa ser isso? E Jesus responde: o reino de Deus é edificação em cada uma das criaturas. O reino é obra divina em cada uma das criaturas. E no final do diálogo, assim, sem mais delongas, Hanã pergunta para Jesus: olha, com que material você conta para essa edificação? Porque lá no diálogo ele vai dizer: olha, você conhece as regras do templo de Jerusalém, os códigos imperiais, e vai fazendo aquela... Né? Mas no finalzinho ele diz assim: com que contas para essa tão difícil empreitada? Porque ele estava pensando num reino material, dizendo: ó, Salomão gastou 46 anos para edificar o templo. E Jesus responde: olha, os meus hão de vir de todas as partes. O sacerdote dá uma gargalhada de uma forma irônica e diz assim: os ignorantes e os tolos estão por todas as partes. Com certeza será esse o seu material de apoio. E ainda ironiza mais, dizendo assim: Galileu, você já viu alguma estátua ser edificada, ser modelada com barro podre ou com fragmentos de lama? Olha qual era o conceito que se tinha: barro podre e fragmentos de lama. E Jesus responde para ele: sacerdote, não existe, não há mármore algum mais belo, mais formoso que o sentimento. E não existe cinzel algum superior ao da boa vontade. Mas era esse o conceito que se tinha, né? Então, Jesus o que faz? Corrompe tudo aquilo que era de costume e coloca no topo, no auge, aqueles que eram os excluídos, aqueles que eram os menores. Trazendo primeiro a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E fala aí mais 8 bem-aventuranças, e em todas elas enaltecendo aqueles que eram pequenos,
aqueles que eram menores. E continuando, ele ainda diz: vós sois o sal da terra. O sal hoje, para nós, ele tem um significado, mas naquela época, o sal era de uma importância extraordinária. Porque não tinha refrigeração, não tinha refrigerador. E o sal era utilizado para conservar os alimentos. Se você quisesse conservar os alimentos por mais tempo, você salgava os alimentos. Então era de uma importância extraordinária. Então Jesus dizendo: olha, vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então Jesus faz, com a sua pedagogia celeste, ele então enaltece aquelas criaturas. E como se ele dissesse assim: olha, vocês que são tão bondosos, vocês que são tão felizes, que são tão amáveis, agora eu preciso deixar para vocês alguma coisa que vocês precisam observar. É onde ele então diz assim. E só um parêntese aqui, só para a gente observar, o capítulo 6 e o capítulo 7. O capítulo 6, para quem que ele fala? Ele fala para os ricos, para os poderosos. Por quê? Porque no capítulo 6 ele vai dizer lá: não fazeis as vossas obras diante dos homens. Ele vai falar do não fazer o bem, fazer o bem sem ostentação, de não tocar trombetas, de não fazer alardes do bem que faz, de esconder da mão esquerda o que faz a direita. Ele vai falar do não ajuntais o tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem rói, mas ajuntais tesouro no céu. Ele vai falar, e é interessante que se a gente observar, naquela época já havia estresse, porque Jesus diz assim: não vos afadigueis pelo dia de amanhã, olhai as aves dos céus, que não plantam, não ajuntam, não amealham em celeiros, e no entanto o vosso Pai que está no céu as alimenta. E assim vai dizendo. E no capítulo 7, para quem que ele vai falar? Ele vai falar para os religiosos, quando ele diz: não julgueis para não serdes julgados. Por a mesma medida que julgar, serei vós também julgados. Por que que você vê o argueiro no olho do teu irmão e não vê a trave no seu olho? Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que vos leva à perdição. Então a gente imagina aqui, Jesus, no primeiro capítulo, trazendo a sua mensagem aos seus, aqueles que eram sofridos, que eram os abandonados, aqueles que eram excluídos. E depois, como se ele estivesse trazendo um recado para as duas chagas da humanidade: o orgulho e o egoísmo. O egoísmo representado pela classe rica, poderosa, e o orgulho representado pelos religiosos, porque eles pensavam que só eles poderiam ser salvos. E o que leva Jesus a chamá-los de sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Então, Jesus enaltece os seus e diz assim: olha, eu agora trago para vocês alguma coisa que eu preciso que vocês observem. Quando ele diz assim: ouviste que foi dito. Então, todos os nossos irmãos da área, os estudiosos, eles são unânimes em dizer que nenhum de nós aprende algo novo, senão por comparação, por referência daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente já conhece. Então ele fala aqui: ouviste o que foi dito. E o que ele faz? Ele traz aquilo que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Tem alguém aqui da área do ensino? Esse verbo amarás, ele está em que tempo? Pode falar. Futuro, amarás. Olha só,
Olha que interessante, olha que mensagem que Jesus está nos trazendo aqui. Amarás. Então ele está colocando esse amarás no futuro. E aí a gente pede a ajuda para os universitários, né? Emmanuel, lá no livro que se intitula Pensamento em Vida, no capítulo 30, olha o que ele vai dizer a respeito do amor. Porque Jesus está colocando aqui o amor no futuro, né? Como se fosse, está aqui implícito que o amor, né, no futuro é uma construção, que todos nós temos que trabalhar para que no futuro a gente possa conseguir realmente esse amor. Porque Jesus não está falando aqui do amor de Hollywood, do amor que a gente vê em alguns filmes, do amor que a gente, sem nenhuma crítica, né? Nós não temos condições nenhuma de criticar, de apontar o dedo para quem quer que seja. Nós não temos nenhuma autoridade, nem moral, nem espiritual, né? Mas não é do amor que ventila em algumas músicas. Mas Jesus está falando aqui desse amor edificação, desse amor construção. E que nós vamos ver aqui no livro Pensamento e Vida, no capítulo 30 de Emmanuel, que ele diz assim: o amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas. Olha que interessante. Olha que coisa sublime, que mensagem profunda que Emmanuel está nos trazendo. Que o amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, o que fica claro para nós? Que a fonte desse amor não é de nenhum de nós. A fonte desse amor é de Deus. Que nós, como criaturas, na qualidade de criaturas, o que nós fazemos? Nós refletimos esse amor puro, esse amor perfeito e absoluto que é de Deus. Então, isso nos traz perfeitamente a necessidade de entendermos que para refletirmos esse amor, nós temos que estar conectados com a fonte. Nós temos que estar conectado com Deus, que é a fonte desse amor. E ele continua dizendo, olha, que esse amor, ele não é, que esse amor dado por Deus, não é como se nós doássemos um pão ou um prato de comida, ou uma cesta básica. Por quê? Porque quando você doa um prato de comida, quando você doa um pão, quando você doa uma cesta básica, o que você está fazendo? Você está limitando a dádiva. Você está limitando a bênção. A dádiva é o quê? É aquele pão. É aquele prato de comida. É aquela cesta. Né? Não importa se é 10, se é 20, quantas cestas são, mas está limitando. Então ele vai nos dizer de que o amor de Deus, ele flui como um sol, igualmente intenso para todos os seres. Olha que coisa interessante. Olha, ele diz que o amor flui como um sol intenso para todos os seres, indistintamente. Então, aqui, o que nós entendemos? Como muitos de nós às vezes entendíamos, e particularmente nós entendíamos assim também, né, que o amor de Deus olha para ver a nossa limitação, né? Que o amor de Deus era maior ou menor em função do que cada uma das criaturas estivesse construindo e estivesse edificando. Né? Que o amor, por exemplo, de Deus por um anjo era muito maior do que o amor de Deus para um criminoso. Mas o que Emmanuel está dizendo aqui não é isso. Ele está dizendo que o amor flui como um sol igualmente intenso para todos os seres. E cada criatura vai absorver esse amor na medida do grau da sua evolução. Então,
aqui não é mais um problema do Sol. É uma questão da condição que cada um de nós vai ter de absolver esse amor. E é lógico, é evidente que o anjo vai absolver mais do que nós, né? Mas aí já não é uma condição do Sol. Isso significa, independentemente da nossa posição que nós ocupamos na escala evolutiva, nós somos igualmente amados por Deus. E vocês querem ver? Emmanuel continua dizendo aqui, olha, ele fala aqui, ó. Olha, a mesma seiva que alimenta o espinho é a seiva que alimenta a rosa. Então, e ele vai mais além, ele vai dizer aqui que o amor, ele é o plasma divino com que Deus envolve tudo aquilo que é criado. Olha só, plasma divino. Plasma divino não é um conceito de fluido cósmico que envolve tudo aquilo que é criado? Olha o que Emmanuel está sugerindo. Que o plasma divino, né, que o fluido cósmico universal que envolve todos os seres, até o verme, né, no anonimato, escondido no solo, as estrelas fulgurantes no céu. Tudo é envolvido por esse magnetismo. Então, Emmanuel está nos sugerindo que o fluido cósmico universal está banhado desse amor de Deus, né? Então, se em algum momento, em alguma ocasião, alguém se sentir sozinho, se sentir abandonado, é um pensamento equivocado. Por quê? Porque todos nós estamos constantemente banhados por esse amor. E o que é interessante? É interessante que não sou eu que dimensiono ou que condiciono se Deus vai me amar ou não, ou a quantidade do amor que Deus vai endereçar para mim. Não sou eu que controlo. Por quê? Porque independe do nosso comportamento, da nossa conduta. Por quê? Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. E nós vamos observar aqui que Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai trazer para nós algumas características desse amor que vai deixar claro e patente para todos nós que realmente todos nós, independente do nosso grau de evolução, independente do momento em que nós estamos vivenciando, todos nós somos amados igualmente por Deus. Então, Deus não é controlado por nenhum de nós, como muitas vezes nós somos controlados pelos outros. Muitas vezes nós somos feitos robozinhos, controlados por controle remoto pelos outros. Quantas vezes nós falamos assim, eu perdi a paciência com fulano. Não dou conta. Né? Não dou conta. Eu perdi a paciência com fulano. Então, o fulano me fez perder a paciência. O fulano tem o controle. Quantas vezes a gente fala assim, esse eu não ajudo mais. Então, o fulano tem o controle da minha bondade. E é assim com a minha paciência, com o meu equilíbrio, é assim com o meu amor. Né? Ao contrário, nós não controlamos a vontade de Deus ou o amor que Deus tem por cada um de nós. Por quê? Porque Deus é absoluto. E Ele sabe que é simplesmente uma questão de tempo, que todos nós fomos criados para brilhar e para reluzir.
todos nós, sem nenhuma distinção, todos nós estamos fadados à perfeição. É uma questão de tempo. E neste aspecto, não é uma questão de livre-arbítrio. Não é uma questão de livre-arbítrio. Chegar à perfeição não é uma questão de livre-arbítrio. Você quer, não quer, não quer, você vai ser perfeito. Por quê? Porque está na lei. É da lei. E Deus, a sabedoria, a justiça divina tem mecanismos insondáveis que vai levar, que vai arrastar a criatura para a perfeição. Então, diz Emmanuel na segunda parte, capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, num comentário de Emmanuel, ele vai nos dizer: o amor é paciente, o amor sabe esperar. E é por isso que nós, então, entendemos que o pensamento de Deus, que muitas vezes o nosso é equivocado, nós não temos esperança, nós não sabemos esperar, porque cada uma das criaturas tem o seu tempo, cada uma, e a própria natureza nos dá lição maravilhosa a respeito disso. Você planta hoje um pé de alface. Quanto tempo demora para... Quem tem ideia aí de quanto tempo mais ou menos demora por uma alface? Uns 3 meses mais ou menos. Tá. Aí você planta uma laranja, um pé de laranja. Quanto tempo? Mais ou menos. Demora mais. E se você plantar um pé de jabuticaba? Então, a própria natureza nos mostra que cada um tem o seu tempo. Então, o meu tempo é diferente do tempo do Kardec. Né? O tempo do Kardec é diferente do tempo, né, de cada um de vocês. Então, cada um tem o seu tempo e nós não sabemos esperar o tempo. Nós, infelizmente, não respeitamos o tempo. Mas o amor é paciente. O amor é doce. É afável, o amor acalma, o amor, ele é brando, o amor é pacífico. E é interessante, nós estamos falando nessa construção, uma vez entrevistando Rodin, né, aquele escultor que ele construiu aquela estátua que era o pensador, né? Aí perguntaram para ele numa entrevista, perguntaram assim, como é que você conseguiu extrair desse bloco, desse monolito, essa obra-prima? Aí ele pegou e falou assim, não, ela já estava lá, eu só tirei o excesso. Ela já estava lá. E essa é a ideia que Emmanuel nos passa a respeito do amor, que é esta construção, que essa matéria-prima do nosso amor é tudo aquilo que a gente tem. É o egoísmo, é o ciúme, é o orgulho, é a vaidade, é o amor próprio, que a gente vai tirando esses excessos. Né? Como nós já poderíamos dizer, o que é o egoísmo? O egoísmo, egoísmo. Então, é o excesso do ego, que se traduz em excesso de amor próprio. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso, direcionar esse excesso de amor para mim mesmo, para o meu irmão, para o meu companheiro. Então, não é uma questão de acabar com o orgulho. Tem muita gente que acha que a gente tem que combater o orgulho para acabar com o orgulho. Não, é direcionar esse excesso, é tirar esse excesso. É direcionar esse excesso para o nosso companheiro, para o nosso irmão. E é isso que ele vai nos dizer aqui. Então, esse amor ciumento, o que a gente vai fazendo? A gente vai aparando, a gente vai cortando, né? E ele fala assim, olha, o amor não se vangloria. O amor não se vangloria.
não precisa de estardalhaços, não precisa de toque de trombetas, porque isso é uma necessidade de quem está inseguro. O amor não ensoberbece. O amor não é vaidoso, não é orgulhoso. O amor não tem a necessidade de competição, de ser soberbo. O amor, ele é leve, é suave, né? Na linguagem hoje aí das academias, né? O amor é fitness, né? O amor é brando, é leve, é tranquilo. O amor não é indecoroso. E aí ele vai dizendo lá sobre o amor. Mas uma coisa interessante que ele fala aqui, o amor não leva em conta o mal. O amor não leva em conta o mal. Né? Ou seja, aquela criatura que está sempre ali evidenciando os seus erros, aquilo que você cometeu, né? Você é amado, mas está sempre te lembrando, você lembra aquilo que você fez? Olha, então o amor não cobra, o amor não faz cobrança, o amor, ele sabe que o mal é temporário. Ele sabe que o mal é temporário, então ele sabe esperar. Né? Porque a única coisa que vai sobreexistir é o bem. Por quê? Porque o mal é simplesmente uma contingência. O mal, ele é simplesmente a ausência do bem. E perguntando, né, para Kardec por que o mal predominava, o que Kardec respondeu? O mal predomina porque os bons são tímidos. Então, a hora que os bons começaram a vencer essa timidez, né, e procurar exaltar, enaltecer o bem que faz, não com o sentido de se orgulhar, não com o sentido de se vangloriar, mas com o sentido de mostrar para o outro, de evidenciar. Porque hoje, por exemplo, nós temos na internet, nós não percebemos muitas vezes, por exemplo, que o mal hoje ele se tornou audacioso, a pessoa é audaciosa. Ela faz o mal e ela faz questão, né, de evidenciar o mal que ela fez. Então, enquanto antes não, as pessoas tinham vergonha de fazer o mal, de propagar o mal. Hoje não. Né? A gente percebe que algumas pessoas até se sentem orgulhosas. Então, é isso que nós precisamos fazer com o bem. Nós não, o próprio Jesus nos diz, né, que a gente não deve combater o mal, mas você precisa se unir ao bem. Porque se você combate de alguma forma, de alguma maneira, você em algum momento você vai sintonizar com o mal. Então não se trata de combater o mal, se trata de unir ao bem. Então por isso que o mal é temporário. Hoje a gente diz assim, olha, sabe, você olha na sua esposa, você olha no seu esposo, você olha no seu companheiro, você olha no seu vizinho, você olha naquele parente, sabe, difícil, sabe, aquelas coisinhas que são difíceis de aturar, né, que você fala assim, meu Deus, não dou conta. Não se preocupe. Por quê? Porque o tempo vai se encarregar de ajustar todas as coisas. O tempo vai se encarregar de novamente trazer ao seu devido lugar as coisas boas, as coisas belas. Por quê? Porque se nós observarmos, se nós pensarmos assim, né, voltarmos os nossos pensamentos um pouquinho nos anais da história e perguntarmos assim, fazemos a seguinte pergunta: aonde que está a poderosa Roma antiga? Nós respondemos, ruínas. O tempo a transformou em ruínas. Nós perguntamos, aonde está as civilizações do passado com as suas pompas, com todas as suas glórias? Nós respondemos, o tempo as transformaram em ruínas. Aonde estão
os poderosos reis, generais, príncipes, o exército romano, que até mesmo o sol jamais se punha? E nós respondemos: ruínas. Todos os reis, príncipes e poderosos, todos eles foram obrigados a passarem pelas portas do túmulo. E lá você larga tudo: dinheiro, status, prestígio, posição social, as suas contas bancárias, as suas escrituras. Né? Porque certa vez a gente ouviu um colega comentar que o fulano estava dando uma festa porque estava comemorando 1000 escrituras. Sem nenhuma crítica, nós não temos, né, como nós falamos e vamos repetir, nós não temos autoridade e nem moral nenhuma para apontar o dedo para ninguém, não é? Mas eu preciso de tudo isso, nós precisamos de tudo isso. A única coisa que nós vamos levar para o mundo espiritual, quem lê o Nosso Lar, as obras de André Luiz, sabe? Né? O que nós vamos levar para o outro lado? Nós vamos levar simplesmente aquilo que nós conseguimos construir e edificar portas adentro do nosso coração. Aquilo que nós fomos capazes de manter com dignidade dentro de nós. Então, o tempo se encarrega de reajustar e de direcionar todas as coisas. E nós então perguntamos: se o amor é esta edificação, porque o amor, se ela é esta construção, toda construção, quem já construiu aqui? Quem já construiu? O que precisa de uma... Para você fazer uma construção, o que você precisa? Hã? Paciência, tá bom, paciência, mas o que você precisa? Tá, mas você precisa do quê? De de uma base. Mas olha só, você precisa de um projeto, não precisa? Né? Porque o projeto, ele vai te dar ali o que você vai gastar. Né? O projeto, ele vai te garantir a segurança. Vamos colocar assim, a gente precisa de um projeto de engenharia, né? Que você precisa saber se aquilo que você quer, se realmente é viável, se você vai ter segurança. E você precisa também de um projeto arquitetônico, não precisa? Para saber se aquilo que você quer é viável, né? Qual é a praticidade daquilo, o que é melhor, se vai funcionar, se é funcional ou não. A gente não precisa desse projeto, né? Porque ninguém se aventura a começar uma construção sem você ter a ideia do que é que você vai gastar. Né? Então você tem que, pelo menos, mesmo que você não tenha um projeto detalhado, mas você precisa medir, você precisa mensurar. Né? Então aí a gente pergunta: se o amor é esta construção, é essa edificação, qual é o nosso projeto? Né? O que nós temos pensado a respeito da construção desse amor? Todos nós temos bem definido quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos materiais. Né? Quem de nós que não tem isso? Né? Olha, esse ano eu quero pagar a dívida da minha casa própria. Né? Aqueles que não têm casa própria, aqueles que não têm dívida da casa própria, não, esse ano eu quero ver se eu construo uma casinha na chácara, no sítio, né? Eu quero ver se eu compro um carro novo, né? Eu quero ver se eu termino a faculdade. São N os nossos projetos, os nossos objetivos. Né? E é bom que isso ocorra, que isso aconteça. Por quê? Porque você vai trabalhar, você vai se esforçar para você conseguir. Aí a gente pergunta: e no aspecto espiritual, qual é o nosso projeto? Nós temos esse projeto? Né? Nesse nosso convívio, nesse nosso relacionamento, no dia a dia, até mesmo nos nossos lares, né? No convívio com aquela pessoa que a gente acha que é difícil,
né? Porque normalmente é assim que nós falamos. A gente nunca para pensar que às vezes o difícil somos nós, né? Então a gente está sempre colocando o grau de dificuldade no outro. Mas a gente tem pensado, né, o que é que eu posso fazer para me melhorar o convívio com aquela pessoa, né? O que é que eu, sem exigir nada do outro, sem pensar nada do outro, o outro precisa fazer isso ou aquilo. O que nós temos pensado? Olha, o que eu posso fazer para melhorar esse convívio, né? Nós temos essa meta, isso estabelecido. Espiritualmente falando, aonde que a gente espera chegar? Nós temos mensurado isso? Então, é algo que a gente precisa pensar, precisa refletir, né? É o que o Emmanuel nos fala a respeito desta mensagem e completando aqueles dizeres de Jesus, né? Dizendo, olha, na medida em que você progredir, na medida que você avançar, né, você vai percebendo, você vai conseguindo construir, colocando uma pedrinha a mais nessa edificação enorme que todos nós temos para frente para construir, para edificar, né, que é esse amor puro, esse amor absoluto, né, que nós não somos os geradores desse amor, mas que a gente precisa estar conectado. Nós precisamos estar próximo de Deus para que a gente possa refletir, né, cada vez mais esse amor. Que Jesus nos abençoe a todos e que possa estar nos nossos corações.